Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Implantes Você Pode. Uma ótima noite para você que nos assiste aqui na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Nossos encontros são às sextas-feiras, às 19 horas, e todo episódio tem reprise aos finais de semana, em horário alternativo. Continuando com o Outubro Rosa, temos o objetivo de trazer mais informações sobre o autocuidado, sobre se amar e a importância de sempre buscar a sua melhor versão. Estamos com um convidado impressionante hoje. Na verdade, eu diria melhor, um convidado inspirador. Estamos hoje com Fernando Praxis, filho do rei, pai do Arthur, esposo da Luciane, e eu vou pedir a gentileza, Fer, por favor, se apresente. Excelente noite a todos e a todas, um grande abraço para todos e todas que estão nos assistindo. Fer, primeiro é um grande prazer estar aqui nesse programa maravilhoso, obrigado pelo carinho, estou lisonjeado de estar aqui com você. Meu nome é Fernando Praxis, sou graduado em marketing com pós-estratégia e liderança empresarial e uma licenciatura em filosofia. Costumo me definir como um caminhante que está perdendo medo de se perder, um caminhante que está buscando cada dia se tornar 1% melhor, certo das suas inseguranças, das suas falhas, dos seus acertos, mas apenas um caminhante em busca de mim mesmo. E mais uma vez, felizaço de estar aqui com você. Ai, que demais! Eu não poderia fazer melhor, por isso que eu pedi para você se apresentar, porque é sensacional essa apresentação e, como eu disse no começo, é muito inspirador. Muito obrigado. Fer, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Vamos inspirar esse pessoal aí? Partiu, bora! Fer, 1% melhor. Isso daí me chocou quando você mandou isso, quando você se apresenta, buscar 1% melhor. O que é isso? O que as pessoas podem fazer para sempre buscar 1% a mais? Perfeito. Fer, normalmente as pessoas querem dar grandes avanços, querem dar grandes passos. Esquece que o grande passo, o segredo do grande, está no pequeno. Ninguém consegue se tornar gigante da noite para o dia. Às vezes, quando nós vemos na TV, em alguma pessoa que do nada a pessoa estourou, você não sabe a história que tem por trás daquele estouro. E quando a gente fala 1% a mais, é você estar certo de que você não de que a vida não existe uma linha de chegada. Um momento, as pessoas, eu quero ter sucesso. O que é sucesso? Qual que é o limite do sucesso? Qual que é o topo do sucesso? O sucesso não é um lugar que você chega. O sucesso é alugado, e o aluguel vence todos os dias. Alguém de sucesso hoje, que para de tomar atitudes de sucesso, que para de crescer 1% todos os dias, se torna um fracasso da noite para o dia. Assim como aquela pessoa que hoje você vê no fundo do poço pode se tornar um sucesso mudando as suas atitudes. Então, quando eu falo de 1% melhor, 1% maior todos os dias, é você estar disposto a entender que você não sabe de tudo, que você não tem todas as respostas e que ninguém é tão ruim que não tenha nada para ensinar e ninguém é tão bom que não tenha nada para aprender. O empreendedor normalmente chega num nível que ele acredita que ele não precisa de mais ninguém, que ele já sabe de tudo. E aí é muito perigoso, porque como eu falei, o sucesso é alugado. E o aluguel tá nesse 1%. A hora que você deixa de fazer esse 1%, o aluguel vence e os juros te come. E quando você menos espera, do topo, você vai do pico ao vale. Então 1% melhor, Fer, é sempre você estar com a xícara vazia para poder aprender algo novo, ter a humildade de perguntar aquilo que não se sabe, a coragem de praticar aquilo que não se pratica. E aí, com isso, cada dia você vai se elevando na parte profissional, espiritual, conjugal, paternal, maternal, em todas as áreas. Se você tiver a consciência de 1% melhor todos os dias, você muda todas as áreas da sua vida. Agora, às vezes, a maioria das pessoas querem colher o que nunca plantaram. Todo mundo quer chegar. Tem uma música do Racionais que eu gosto muito, que ele fala: quem não quer chegar, quem não quer brilhar? Quem não quer? Todo mundo quer. Mas quem está disposto a pagar o preço?
Quem está disposto a plantar? Quem está disposto a esperar, ter a paciência de começar a ver os pequenos frutos? Então todo mundo já quer chegar e todo mundo quer sentar na janelinha. Mas nós, como seres humanos, como empreendedores, precisamos ter a ideia de que 1% todos os dias nós construímos um montão. De grão em grão a galinha enche o papo, né? Exata, boa, Fê, No boa. popular, Resumiu tudo. De grão em grão a galinha enche o papo. Pum! Ô Fer, e para quem nos assiste aqui, né? Aquela dona de casa que cuida do filho, do marido, aquela pessoa que talvez não seja empreendedora, mas que faz muito todo dia, diariamente. Um exemplo aí, uma dica, o que seria 1% melhor? Você que é dona de casa, hoje seu esposo vai chegar do trabalho, os seus filhos vão chegar da escola. Todos os dias, como você os recebe? Pensa nisso um segundo. Será que hoje você pode recebê-los com um sorriso? Perfeito. Será que hoje você pode fazer aquele prato que o seu esposo mais gosta? Ou será que hoje dá para sentar e perguntar para o filho como foi o seu dia e o que você pode ajudá-lo na escola, se ele está com alguma dificuldade, se tem algo que você pode fazer? Às vezes esse 1% a mais, Fer, é parar um segundo, olhar no olho. Qual foi a última vez que você chegou em casa e olhou, ou que você pegou 5 segundos, olhou para o seu filho, olhou no olho e não falou nada, só olhou para ele? Se você não tem feito isso há algum tempo, experimenta fazer isso hoje. Esse já é 1%. Perguntar para o esposo como é que foi o trabalho. Talvez para um pai tirar 10 minutos para bater uma bolinha com o filho. Coisa rápida. Olha, às vezes por conta da correria do dia a dia, a gente acredita que não tem tempo para os filhos. 5 minutos só com ele vale mais do que 1 hora entre celular, ele e outros afazeres. Televisão, filme. Porque muitas presente, pessoas... né, Fer? Exato. Que é mais caro. Total. Muitas famílias estão juntas fisicamente, mas distante emocionalmente. Porque eu posso estar aqui com você, mas eu posso estar mexendo no celular. Então, fisicamente, eu estou aqui assistindo uma televisão, mas emocionalmente, eu estou aqui com você? Se você hoje gostaria de correr 1 quilômetro a mais e se tornar esse 1% melhor, senta com seu filho 1 minuto na sala. 1 minuto. 1 minuto. Só você e ele. E discute sobre alguma coisa importante para ele. Deixa vir, pergunta. Experimenta fazer uma pergunta sobre o interesse dele. Você vai ver já que algo diferente já começa a acontecer. Ô Fer, uma vez eu vi sobre o tipo de pergunta. Não é assim, como foi na escola? É uma pergunta muito ampla, né? É assim, você desenhou? Você brincou com quem? Total. A professora deu aula de quê? Qual história ela contou? É focar mais na pergunta para você demonstrar esse interesse, né? Exato. E não só isso, uma técnica muito boa, também muito bom você ter lembrado disso, é você contar o seu dia. Hoje eu fiz isso, hoje isso foi legal, isso não foi legal. E o seu, como é que foi? Aí você inspira muito mais o seu filho a poder, até porque se você tem filho aí de 0 a 7 anos, seu filho não vai aprender com monólogo, com ideias, com filosofia, seu filho vai aprender com exemplo. Então, não perca seu tempo querendo explicar as coisas para o seu filho que ele não vai aprender. Ele aprende exatamente com o exemplo. Então, se você quer que ele te conte como foi o dia dele, conte o seu dia para ele, ou conte o seu dia para sua esposa ou para o seu esposo, e verás o milagre acontecer no instalar. É isso aí. Fer tem o Arthur, né, filho homem. E eu também, é outra coisa que eu sempre vejo, né, a melhor forma de um pai educar um filho homem, né, demonstrar o afeto, o carinho, o cuidado, respeitar a sua esposa. Total. Uma lição de vida sensacional e não precisa falar. Não. Só fazer. Exatamente. Filhos, acho que a maior bênção que um homem pode ter é ser pai. Eu sinto muito quando às vezes eu vejo algum caso de alguma criança ou de algum amigo que acabou sendo criado sem pai. Eu, de verdade, eu vejo o quão triste, claro que a criança sente muito, mas eu posso dizer assim como pai que, se não a melhor, foi uma das melhores coisas que eu vivi na minha vida. Com certeza. E o homem que tem essa oportunidade e não aproveita, infelizmente, é um pobre coitado. Você sabe que eu falo muito, né? Que eu sou apaixonada pelo meu filho, eu falo pra ele, eu te amo todos os dias, eu beijo, eu abraço, eu agarro. Meu marido não muito, verbalmente, ele não fala. Mas me emociona absurdamente o cuidado. Eu vejo assim, como o Caio ama essa criança, né? Como ele ama e ele não fala. Mas é um cuidado, é um carinho, é um olhar fantástico.
Tem coisas que um simples olhar fala mais que 1000 palavras. Com certeza, com certeza. Isso é muito legal. E nós temos que aprender, saber como criar filhos, né? Não existe hoje, né, para fazer filho, você só tem que ter relação. Deveria sim existir uma preparação, porque para você... Primeiro, quando você tem filho, para mim, é um presente do divino. Porque quantas pessoas você vê que tentam e acaba não acontecendo. Então, filho é a hora certa, o momento certo, o espírito certo. Então você tem uma responsabilidade perante aquela pequena alma, perante aquele pequeno ser humano. Muito além até do nosso amor. A responsabilidade de torná-la um ser humano que valoriza as outras pessoas, que respeita as outras pessoas. Eu acho que nós temos a obrigação de deixá-lo ou deixá-la melhor do que nós. Porque, de verdade, eu aprendi demais com meu filho. Talvez até muito mais do que eu ensine. Porque a partir dele eu mudei muitas coisas na minha vida. Com certeza. Muitas. E eu acho que esse é o nosso projeto de vida, né? Acho que nos julgamos boas pessoas, queremos o melhor para nós e para os outros, sim, né? Mas a gente quer que nosso filho seja muito melhor do que a gente. Total. E pode, porque, por exemplo, eu costumo falar com o Arthur, eu não quero que o meu filho, ele, às vezes, né? Você vai herdar isso, vai herdar aquilo. Graças a Deus ele nem tem essa visão, porque ele vai viver os sonhos dele. Às vezes a herança é um fardo, né? Total, e eu não quero. Se ele quiser, vai estar de portas abertas, mas se ele não quiser, é o que ele escolher. E herança, não tô nem falando financeira, sim, né? Herança é de carreira. De carreira, vai ser advogado, vai ter que ser médico, vai ter que ser bombeiro. E de estrutura familiar, total, às vezes, né? Não tem que colocar a responsabilidade em outras pessoas, né? Total, às vezes o chamado dele é para ser jogador, o chamado dele é para jogar tênis, para ser músico, e eu quero que ele empreenda. Não faz sentido. Quero que ele cuide das empresas. Não. Você quer cuidar das empresas? Quero. Então, beleza. Não quer? Então já começa a pensar no que você quer, que você vai ter que fazer. Então corre, levanta, se mexe. Porque nós somos laje para os nossos filhos. Até onde nós chegamos, eles podem partir daqui para ir para cima. Então eles tendem a alcançar muito mais do que nós. Porque nós tivemos uma laje um pouco mais baixa. Tivemos que fazer a nossa construção. Agora daqui, eles podem subir muito mais alto do que nós, desde que eles estejam de acordo com o propósito dele, com a vida deles. Nós não podemos fazer isso com os nossos filhos. Eu acho um crime quando você quer obrigar o teu filho a seguir algo que você quer, viver o seu sonho. Exato. Se você não teve, pega essa. Se você como pai, como mãe, você duro, não teve a capacidade e a competência de viver o seu sonho, ou não decidiu pagar o preço, não queira que o seu filho pague esse preço por você. Já passou. Existem outros sonhos para você poder viver, existem outras coisas. E talvez, se você não alcançou o que você almejava, o que você tanto desejava, pode ter sido até uma bênção. Valorize o que você tem hoje, corra atrás de outros sonhos. Deus vai acender, tem um monte de chamas acesas aí dentro do seu coração, mas não tente fazer com que o seu filho viva a tua vida. Você tem a sua vida e o teu filho tem a dele. Nós temos que apoiá-los aonde eles se direcionarem, onde eles quiserem ser. Não temos que decidir quem que eles vão casar, o que eles vão comer. Isso é loucura. A carreira que vão seguir, né? Aquele sonho frustrado, por exemplo. Um exemplo bem aleatório. Seu sonho era ser jogador de futebol, por algum motivo, não sei. Não deu certo. Agora você vai investir no seu filho de 7 anos que ele seja o melhor jogador de futebol. Exato. E às vezes não dá sucesso, porque se não é uma coisa do coração dele. Sim. Né? E outra coisa, você está forçando a viver um sonho que você não sabe se é dele. Tem que perguntar, se for. Eu acho muito legal você dar o melhor pro teu filho para realizar o sonho dele. E assim, nas profundezas, para poder ajudá-lo. Mas forçá-lo a realizar um sonho seu é um crime emocional que você faz com as crianças. E você vê muitos adultos, médicos, advogados, com grandes profissões, frustrados, em depressão, porque não estão seguindo o seu propósito, não estão seguindo aquilo que Deus os chamou para fazer, estão seguindo aquilo para não decepcionar os pais. Ou alguma coisa imposta pela sociedade também, né? Família de advogados, tem que ser todo mundo advogado, família de gente. Isso é muito antiquado, já está muito para trás. Respeito, tá? Quando, por exemplo, a criança quer, fala, não, eu quero. Aí você tem que investir mesmo. Mas quando não quer... Vai ser pintor, né? Vai buscar qualquer profissão independente do status social, né? Total. Porque existe muito preconceito ainda, né, Muito, Fer? muito. As pessoas não entenderam que sucesso é ser feliz. Exatamente, Fer. Sim. Perfeito. É o que eu sempre falo. Assim, gente, como eu quero ser bem-sucedida. E não tô falando de dinheiro. Eu quero ser muito uma pessoa que entrega o meu melhor, que faça o que eu posso, o que eu consigo, que busco me aprimorar, entregar o melhor e deitar na minha cama
com aquele sorrisinho no rosto, sabe? Aquele filme bonito, Total. né? Dormir sorrindo. E olha que bacana que você fala, volta exatamente onde nós começamos. É só ser 1% melhor a cada dia. Buscar sempre. A diferença do fracassado e do campeão, ela se define em dois detalhes. O campeão está sempre errando. Como assim, Fernando? Um campeão tem que acertar. Um campeão se torna campeão através dos erros transmutados em acerto. Ele erra, aí ele acerta. Aí no dia seguinte ele erra outro erro. Ele comete outro erro e aí ele acerta. E no dia seguinte ele comete outro erro e ele acerta, ele aprende e ele vai crescendo. O fracassado não. O fracassado sabe o que precisa ser feito e ele não faz. É isso aí. Bom. Acabou. Aí encerra. O outro tá 1% todos os dias. Pô, pisei aqui, mas agora eu já sei o que eu tenho que fazer, tenho que desviar. Veja histórias de grandes empresários. Nossa, grandes Silvio atletas. Santos, né? Silvio O tanto que batalhou ali até ser um empresário de sucesso. Exato, até acertar. Caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou. E conseguiu chegar onde chegou, né? Construir toda essa história. Fantástico. Fer, bom, você é inspirador, né? Um pouquinho aqui que você já falou, já valeu demais. Mas a gente sempre fala aqui de buscar sempre o seu melhor. E o seu melhor pode variar muito de uma pessoa para outra, né? Igual eu usei ali o exemplo de uma dona de casa que tem as responsabilidades familiares, né? Que mais, além disso, assim, de buscar o melhor? A gente pode buscar o melhor como pessoa, como profissional? Quais são esses braços que a gente pode buscar o melhor? Eu gosto muito disso, Fer. Eu acho que todas essas pontas, elas se juntam muito. Por exemplo, é impossível você ser um bom profissional se você não for uma boa pessoa. Não se sustenta. Então, quantas vezes você vê pessoas de muito sucesso, dali a pouco, bum! E aí você olha nos bastidores, não era uma boa pessoa, não se sustenta. O mal não se sustenta. O mal ganha por um período, nunca para sempre. O mal nunca permanece por muito tempo no pódio. Às vezes ele leva vantagem, mas ele nunca sai vencedor. Então, como que se eu quero crescer na parte profissional, automaticamente eu preciso me desenvolver na minha parte emocional, principalmente na minha parte espiritual. Para mim, hoje, tá, Fer? Hoje, de acordo com tudo que eu vivi, com tudo que eu estudei, com tudo que eu conheço, que é muito, muito pouco, tudo que eu conheço, é muito pouquinho. Se você quer realmente ascender, se você realmente quer crescer em todos os aspectos na sua vida, foca no espiritual. Se você tiver com a parte espiritual em dia, todas as outras ficarão mais fáceis. Todas as outras não serão um fardo. Quando você não está alinhado com a sua parte espiritual, todas as outras começam a arranhar. Parece para mim a engrenagem principal. Os pratinhos se equilibram melhor. Total. Então, quando você quer ter sucesso em todas as áreas, primeiro, parte espiritual. E eu não falo sobre religião, eu falo sobre espiritualidade. Todos nós somos seres espirituais. Isso já foi comprovado há muito tempo. Então, indiscutivelmente, não estou falando de algo que... misticismo, tá? Já sabemos, está mais do que provado. Então, primeira parte, cuidar da sua parte espiritual. Fer, como? Exemplo. Fer, a parte espiritual, muitas pessoas acreditam que você cuida na igreja, no templo, no centro, seja lá qual for a tua vertente. E eu vejo isso totalmente equivocado. Eu acho que lá você abastece. Tanto na igreja quanto no templo, onde você estiver, você abastece. Mas você cuida da espiritualidade no dia a dia. Fernando, explica melhor isso. Não adianta joelho no chão e quando você está em pé, você só faz mal para as pessoas. Não adianta você ser o cara mais fervoroso no culto, na missa, enfim. E a hora que você está em pé, você é o primeiro cara a falar mal das pessoas, você é o primeiro cara a apontar o dedo, você é o primeiro cara a julgar. Isso é hipocrisia, fariseu, total. A parte espiritual está nos relacionamentos. Aquele que quiser ser o maior entre vós, seja o servo de todos. A máxima já foi dada, só não pegou quem não quer. A espiritualidade está no servir. Eu até gosto muito, até estou pensando em fazer um outro lançamento de um livro aqui. Mas depois é o spoiler. Que é sobre isso, sobre a participação de Deus nos negócios. Como assim, Fernando, a participação de Deus nos negócios? Os negócios existem para quê? Para servir.
Você faz o teu trabalho para me Você servir oferece em algo que eu não tenho competência para fazer. Você vai no meu salão cortar o cabelo porque você não sabe cortar o seu cabelo. Então eu vou te servir. Você vai numa palestra minha para aprender determinado assunto, eu estou te servindo. Esse é o princípio. Certo? Então todos os negócios servem às pessoas. Todos os negócios estão com as portas abertas para poder solucionar um problema. Isso de tudo, né? De tudo. A marmita que a gente pede no dia a dia. O motorista de ônibus, o cara que entrega o gás. Quer ver a falta que essas pessoas fazem? O moço que corta o jardim da clínica. Total. Retire-o. Deixe-o fora um mês e você verá a falta que ele faz. Você verá a falta que ele faz. Então, cada um de nós serve o mundo de alguma forma. O problema é que às vezes as pessoas não entendem. As pessoas acham que elas só estão fazendo o que estão fazendo para poder pagar as contas e sobreviver. E aí é onde o serviço começa a ficar medíocre, os trabalhos começam a ficar medíocres. Por quê? Porque a pessoa está fazendo para ela. Só que ela não entendeu o jogo. E talvez a obrigação, né? Faz o que tem que ser feito e pronto, acabou. E manda embora. Porque o foco tá nela, não tá invertido. O foco de todas as pessoas tem que estar em servir. Uma dona de casa que prepara um prato de comida, ela prepara para ela? Que prepara um almoço, ela prepara só para ela? Não, ela prepara para todo mundo. E grande parte das pessoas que cozinham, elas fazem os pratos que as pessoas preferem, não os que elas mais gostam. Exato. É a vozinha ali, né? Que se você não repete, acha que não gostou da comida. Exato. E ela é a última a comer sempre. Exato. E esse prazer de servir. É isso que todos nós temos que ter em todas as áreas na vida. Servir. Quando eu estou com meu filho, eu estou servindo meu filho, eu estou ajudando a se tornar uma pessoa melhor. Estou ajudando ele na escola, na educação, na emoção, na razão, no espiritual. Cara, que conceito! Muda tudo! Se você olhar por essa perspectiva, muda tudo! Vou colocar aqui um pouquinho no meu dia a dia. Falei, cara, cuidar de dente é muito fácil. Eu gosto de cuidar de dente. É técnica. Sim. Você aprende ali a técnica e você tem que executar a técnica. Isso é destreza, né? Ok. A questão é que o dente são de pessoas. É aí que muito dentista capota. Porque a pessoa vem com muitas feridas emocionais, vem por muitas vezes uma avaliação ali do dente demorou 5 minutos, mas a avaliação real da pessoa ali foi 45 minutos, porque a pessoa expôs o trauma, as dores, o que passou, os medos, o motivo de estar daquele jeito, né? Igual eu falei, cuidou de todo mundo a vida inteira e agora encontrou o momento de se cuidar, né? Uau. Então, a consulta é muito mais psicológica do que técnica, porque a técnica é fácil, né? A gente aprende. E aí, no atendimento ali de servir, você tem que ter compaixão com essa história, né? Eu já vi muitos colegas que até me distancio, né? Por conta da ambiência, né? Total. Eu não quero isso pra minha vida. A gente fala assim, a pessoa não escovou o dente. Eu falei assim, amigo, vamos lá. Tá bom, não escovou o dente. Por quê? Não tinha condições, estava trabalhando, tinha que escolher entre escovar o dente e dormir, tinha a pasta de dente, sabia como... Às vezes sabia como fazer, né? A questão é muito mais profunda do que não escovou o dente, por isso que os dentes estão assim, né? Então entra muito a compaixão, o carinho, o amor, o cuidado. A hora que abre a boca, ele é fácil, mas é todo esse contexto de compreender esse momento das pessoas, né? E esse eu acho que tenho certeza absoluta que esse é o nosso diferencial. Pelo menos eu, Fernanda, como profissional, pessoal, eu quero que meu paciente fique à vontade, fique confortável, não tenha vergonha de mim. E aí a gente vai cuidar a ferida, a vergonha que ele tem da sociedade, juntos, né? É muito legal você falar isso, Fer, porque o que me vem à cabeça? Não é sobre dente, é sobre pessoas. Exatamente. Aí o cara que pinta a parede não é sobre pintar a parede, é sobre pessoas. O cara que corta cabelo não é sobre cortar cabelo, é sobre pessoas. O cara que faz um programa de TV não é sobre TV, é sobre pessoas. E quando a gente entende isso, a gente muda o contexto. A cabeça só consegue pensar onde os pés pisam. Então, às vezes, você teve na tua área, tá colocando um exemplo, eu que venho de fora, às vezes você tem um cara que se formou, que foi dentista, teve uma vida muito estabilizada, todos os dias ele tinha ali a melhor pasta de dente, todos os dias, de 15 em 15 dias, o pai e a mãe trocavam a escova. Então, para ele é inadmissível alguém ir numa consulta de um dentista e não escovar os dentes. É inadmissível alguém não escovar os dentes antes de dormir, porque ele sempre teve essa disciplina. Mas nem todas as pessoas tiveram essa disciplina. Nem todas as pessoas aprenderam a escovar os dentes. Acredito que você deva ver isso de pessoas de 30, 40, 50, 60 anos que não sabem escovar os dentes. Não sabem técnica. Sim, e não é porque elas são burras, são ignorantes, porque nunca teve ninguém para ensinar como nós tivemos. Eu tive uma mãe, tive um avô, tive uma avó,
Tive tios que me ajudaram, faz assim, faz assado, faz desse jeito. Olha que pegar bacana. na mão, né? Exato. E aquela pessoa, será que teve? Se fosse eu, se fosse os meus pés fincados na realidade dela, como estaria Na sua a situação. lataria? Isso muda tudo. Eu tento muito pensar nisso para poder não correr o risco de ser soberbo, arrogante com as pessoas. Quando a gente sabe um pouquinho, a gente fica com o pé muito próximo da arrogância, sabe, Fer? Então, a gente tem que sempre estar tentando ver os pés do outro, onde o outro está pisando e por que ele está pensando daquela forma. Claro que às vezes a gente fica doido, ainda mais eu que trabalho com essa parte de treinamento, às vezes está tão claro, e você querendo explicar para a pessoa não entende, eu fico... Mas eu falo, tá tudo bem, é o momento dela, ok, eu fiz a minha parte, entreguei a chave, podia ter falado de outra forma para tentar tocá-la, deixa eu ver se podia ter melhorado, não podia, então minha parte está feita. Sabe o que você falou uma vez numa palestra? Eu achei muito legal, inclusive assim, de uma humildade incrível. Foi que você estava ali na frente, falando, passando seu conhecimento, algumas pessoas mexendo no celular, e você se culpou por isso. Que Sim. Você não conseguia atingir essas pessoas. Mas, assim, meu ponto de vista, talvez a pessoa estivesse lá obrigada, sem interesse, qualquer motivo, assim, que não tem nada a ver com o Fernando. Sim. E o Fernando buscando o seu 1% melhor, de conseguir, mesmo que a pessoa não tivesse um motivo específico de estar ali, de pelo menos atrair essa atenção. Total. Eu acho que a responsabilidade sempre é do interlocutor. Nos cursos de oratória, você já participou também, e de palestrantes, de formação de palestrantes. Eu sempre falo que a responsabilidade é nossa, é de quem transmite a mensagem. Mas a galera não estava concentrada, o povo desrespeitoso é que você não conseguiu tocá-la. Que nem hoje tem muito isso, nossa, por conta disso, muitas pessoas podem até discordar e eu não tenho problema com isso, mas quando eu vejo os professores, aluno tem TDAH, não tem como, tem que ter uma educação diferenciada, meu amigo. Me perdoe, eu posso estar muito errado nisso que eu estou falando, Fer, mas hoje, dentro de onde meus pés estão pisando, onde a minha cabeça está refletindo, é responsabilidade nossa criar mecanismo, criar formas de interter essas pessoas. Essas pessoas não perdem mais tempo com baboseira, essas pessoas não conseguem se concentrar com coisas medianas, então você tem que servir o prato forte, você tem que ter a didática. Eu já dei aula algumas vezes para o ensino médio e fundamental, e tinha salas que eu não conseguia dar aula. O que eu fiz? Eu mudei. A aula quem dava eram eles, porque era uma equipe, era um grupo de alunos energéticos. Então eles não conseguiam, por mais saboroso que fosse o meu conteúdo, eles queriam fazer. Eu falei, então beleza, comecei a trazer todo o conteúdo, mudei, trouxe o conteúdo, falava, agora vocês vão pesquisar sobre tal. Adoravam mexer no celular, pode pesquisar aí onde vocês quiserem, no GPT, pesquisou, agora vocês vão apresentar. E cada um vai falar de um tema, cada um vai falar de uma parte. Isso retém muito mais o conteúdo deles. Eu ficava assistindo e avaliando, aqui tá errado, aqui tá certo. Eles tinham, porque todos apresentavam o mesmo tema, só que de formas diferentes. Então eles tinham o mesmo tema, diversos alunos falando sobre o mesmo tema, porque fechava por grupo, e diversas formas de aprender. E isso retinha o conhecimento deles, missão cumprida. Agora eu vou ficar eu brigando. Estes alunos não me atendem, não me escutam. Eu preciso encontrar uma forma nova de fazer. Exatamente. Essa professora que você aí usou como exemplo de um TDAH está deixando o seu 1%. É a oportunidade perfeita de evoluir como profissional, como pessoa, de se desafiar, de buscar mais. Total, e experimentar coisas novas. Nem sempre a gente vai acertar, mas se você experimentar coisas novas, você está se buscando 1% melhor. Erra hoje, aprende amanhã. Total. Eu tinha um aluno que tinha um grau, até esqueci. E ele levantava bastante. Tudo bem? E aí eu falei, deixa eu ver se eu consigo prendê-lo mais. Eu comecei a colocar músicas de fundo. Ele, professor, por que você coloca música de fundo? Eu falei, você gosta? Ele, não sei. Eu falei, se te incomodar, você me avisa, tá bom. Só que eu comecei a reparar que ele levantava menos. Ele não levantava tanto, continuava levantando, mas não levantava tanto. Eu falei, opa, que legal. Já melhorei, já consegui encontrar. Então, no meio da minha explicação, você tinha uma música bem de fundo, bem pouquinho. Criatividade, sensibilidade e teste. E podia dar tudo super errado. Eu perguntei pra ele, você gosta? Ele podia ter falado... Achei horrível. Eu nem gosto dessa música. Isso aí é baboseira. Ele poderia ter falado. E tudo bem, valeu o meu teste. Mas
Pra ele deu certo. E depois acabou tocando, nunca, professor, não curte, mas eu percebi que ele levantava muito menos do que ele levantava anteriormente, quando eu fazia a mesma explicação, só que sem ter essa música de fundo. Nunca vi isso, tá? Foi uma coisa que surgiu, assim, pô, vou tentar, tá? Então, experiência. tentei e deu super certo. E bacana, show. Mas a gente precisa, como professores, e todos nós em alguma área somos professores, nós precisamos entender que a responsabilidade da mensagem é nossa, não é de quem está ouvindo. A pessoa que está ouvindo, ela pode sim, tipo, deixar você de lado? Pode, mas esse é um lance dela. Isso não vai me impedir de dar o meu melhor e nem de terceirizar a responsabilidade. Porque talvez se ela está fazendo isso é porque eu não consegui tocar no coração dela. Então eu me esforço ao máximo para poder levar a mensagem, inverter, puxar um arquétipo. E aí tamanha importância do palestrante, do orador, conhecer de comunicação. As técnicas, porque se você não tem as técnicas, você não tem gabarito para poder trabalhar aquilo. Aí é mais fácil você culpar. Eu acho que é tudo isso, então, assim, buscar técnicas reais, assim, comprovadas, né? Técnica do que você faz. Eu falo, gente, a moça que trabalha em casa, ela faz um bolo que se eu fizer igual do lado junto, não faço igual. Não faço, né? Então, tem a técnica, tem a experiência vivida, né? Quanto mais você faz, melhor você fica. Sim. O que mais que as pessoas podem buscar aí ser o melhor? E aí, nunca atualizar, né? O mundo gira, na verdade, o mundo capota, né? Total. Manter sempre atualizado. E aplicar, né, Fer? Aplicar. E fazer. Tem que botar em prática. Existe uma teoria... A primeira teoria que existiu sobre esse aperfeiçoamento era de 10 anos, né? Você precisava fazer algo durante 10 anos que você ficava muito bom. Aí você virava referência. Depois ela reduziu um pouquinho para 10 mil horas. Então, para você ficar muito bom em algo, você precisava fazê-lo por 10 mil horas. E agora vem um americano com uma história que diz o seguinte: para você ficar realmente muito bom em algo, você precisa estudar 20 horas. Se você, de acordo com a teoria dele, se você estudar durante 20 horas sobre um determinado assunto, você consegue entrar no ranking da população mundial de 1% que conhece mais de determinado assunto. Claro que a ciência tem rebatido, né? Como um médico pode estudar 20 horas e se tornar um médico, um dentista, mas para grandes assuntos isso está sendo muito rebatido, muito debatido. Caramba. Na área acadêmica. Ou talvez até de um assunto específico, né? Sim. Talvez medicina, odontologia ou qualquer área aí, arquitetura, que seja muito abrangente, pegar um foco, né? Total. Uma área. Eu até acredito nessa teoria, porque hoje você tem um leque muito grande de encontrar informações, né? Então hoje, se você pegar 20 horas focado num determinado assunto, você fica muito bom. E aí também já estão surgindo outras teorias que a ideia seria uma hora de teoria e 20 horas de prática. E aí você também fica muito bom. Eu sou da prática. A gente tem que colocar em prática. Sim. Eu sou muito organizada, de teórica, adoro escrever, adoro ler, adoro, né? Mas não entra na cabeça. É um bicho de 7 cabeças até que você senta e faça. Né? Alguns episódios atrás, o Juliano esteve aqui. Eu assisti. Sensacional. Ju, beijo, meu amigo. O Juliano esteve aqui e a gente estava falando um pouquinho ali da minha carreira, que eu quis ser dentista. Tá bom, vou ser dentista, então comecei como clínico geral. Estava confortável, assim, na verdade, primeira vez com medo de fazer uma limpeza, que é considerado ali um procedimento simples, com poucas chances de intercorrências, né? Morrendo de medo, a mão tremenda. De repente faz lá de olho fechado, né? E aí são as etapas, os degraus que você sobe, né? Para que você cada vez mais busque a excelência e se aperfeiçoar mesmo, né? Total. Então não importa o que você faça, desde que você faça com amor, com carinho, bem feito e busque sempre a sua melhor versão. E repetidamente. A disciplina, a repetição supera qualquer talento. Você pode ser muito bom. Muito bom. Isso não sou eu que digo. Bernardinho e outros treinadores aí, mas se você pega um cara de prática, o cara de prática te coloca na chinela. Eu já vi isso, né? Às vezes um cara muito bom que tem o dom que não pratica, não é nada. Diferente de uma pessoa que às vezes... mediana. Que treina, que se dedica. Eu gosto muito e graças a Deus as pessoas conseguem enxergar isso muito nas palestras. Às vezes você vê uma palestra minha hoje, aí a mesma palestra você vê daqui a 6 meses. É outra palestra, é outro Fernando, é outro tudo.
Porque Eu já vi. você já Já. mudou tudo. A música é diferente, o slide é diferente, o tema é diferente. E isso é muito legal. Você tá, mas, pô, aquela palestra é muito boa. Sim, mas essa daqui a gente vai esperar. Não pode ter esse apego ao que... Quem fica muito apegado ao bom deixa de viver o ótimo, parar no tempo, o excelente, o extraordinário. E cada dia você fazendo, quanto mais você faz, naturalmente você vai desenvolvendo, vai ficando mais com uma aptidão maior naquilo. Então é diferente você fazer uma extração e você fazer 1000 extrações. Com certeza. Uma limpeza e 1000 limpezas. Uhum. Né? Então... E atender até, assim, os pacientes... Infelizmente, a gente não aprende isso na faculdade, né? Que a gente aprende sobre dente. A gente não aprende sobre pessoas. Isso é uma pena. Não aprende. A gente não sabe, assim, que uma pessoa, às vezes, é mais fechada, mais envergonhada, mais tímida. A gente tem muita dificuldade. Inclusive, vem aí muitos julgamentos que a gente fala essa pessoa é arrogante, essa pessoa é grosseira. Total. Não, essa pessoa, às vezes, é envergonhada. É só um mecanismo de defesa. E eu aprendi isso, graças a Deus, na prática, e aprendi. Tenho muito mais ainda para conhecer, para aprender, mas eu já consigo ali verificar alguns pacientes que entram com aquela cara... A recepcionista fala assim, nossa, eu acho que ele é bravo. Ele não é bravo, não. Vamos lá. Eu nem conheci, né? Eu só vi a cara, Deixa né? Comigo. Eu falei assim, vamos conhecer. E, de repente, ali, depois de um tempinho, é um paciente que dá uma gargalhada na recepção. Uau. Que delícia, que delícia. Mas vai da sensibilidade de você querer também, né? Porque o paciente está lá para tratar o dente. Se o melhor dentista do mundo, que... Com certeza, obviamente, não sou eu nem da região, mas assim, a melhor pessoa do mundo vai lá e trata o dente dele, talvez ele fique satisfeito com o resultado, mas ele não teve uma experiência. Total. Ele não teve nada agregado além de um dente realizado, né? Completamente diferente da gente conseguir ali cuidar um pouquinho da socialização, de virar amigo, de conhecer um pouquinho da história, de perguntar como é que tá o filho. Isso faz toda a diferença, não só para o paciente, mas para mim também, Fer. Total. Eu volto para casa ali com um sorriso de orelha a orelha, mais de quando a gente realiza um procedimento, sabe? Esse relacionamento ali acrescenta muito mais, que é de buscar realmente o seu melhor como profissional, porque tem que fazer curso de atualização técnico e prático, porque a tecnologia é absurda, o quanto que as coisas mudam. Total. Mas a gente tem que também se autoconhecer e conhecer o próximo, né? Conhecer o outro. Feira, um dentista, um médico que entende que está no ramo de servir as pessoas, que está no ramo de socializar, que está no ramo de cuidar, entendeu o que ele está fazendo. E acabou muito essa soberba de que médico era Deus, né? Muita gente fala assim, o que ele falou tá falado. O que ele falou é isso. Não discute com o doutor. Exato. Não é para existir isso. E antigamente, né? Hoje, acho que nem tanto, mas você ia no médico antes, o médico usava todas as terminologias médicas. Você chegava em casa, o pessoal falava, e aí, o que você tem? Você falava, não sei. Mas você não falou com o médico? Falei, mas tudo que ele falou eu não entendi nada. A pessoa se sentia envergonhada de perguntar o que é que ele estava dizendo. Quantas vezes? Mas do que é que você está falando? Você consegue explicar isso para mim de uma forma diferente? Eu não entendo, não, porque você vai tomar o não sei o que lá, DIN, e aí você está com mil não sei o que lá, e aí você fala... Para você acadêmico, tá tudo bem? Agora aí, eu... Isso é uma responsabilidade, né, Fer, muito. Também. Você sabe que isso... Quem diz isso é o Dr. Lair Ribeiro. Ele diz que não existe nada de inteligente num médico que faz isso. Eu concordo. Eu também. Tá? Não com médico, mas também com advogado, também com escritor, de usar também com técnicos. dentista. Não de usar os termos técnicos, de usar os termos técnicos para explicar, eu acho bacana, né? Eu acho que empodera, eu gosto, ainda mais que eu gosto de uma linguagem mais rebuscada, mas que você se certifique de que o seu interlocutor entendeu. Então, por exemplo, vamos colocar que eu esteja falando de algo aqui literário e aí eu vou falar de onomástica. Você sabe o que significa onomástica? Não sei. Aí, sei. Não, conversando, falando, vamos trabalhar a parte de onomástica. A onomástica, Fer, é escolher, é ter um nome que represente o que você está fazendo. O seu programa, o nome, ele representa. Então é esse estudo, é uma ciência que estuda o nome. Então você pega, por exemplo, na parte bíblica, Abrão, e depois Abraão, foi quando ele se tornou pai de multidões. Então isso tudo, o que significa Abraão? Pai de multidões. Então antes,
O nome dele era diferente. A partir do momento que ele decidiu, que ele ficou com um novo propósito, ele trocou o nome. Assim como diversos outros nomes na Bíblia. Né? Pedro, antes de Pedro era... Esqueci, me deu um branco aqui agora. Nossa. Mas enfim... Mudou o nome. Depois, quando passou para Pedro, era Simão. Depois passou para Pedro, virou... O Pedro da Pedra, né? A estrutura. Qual é o significado? Será a rocha? Será o alicerce? Entendi. Então, modificou. Nomática é isso. Então, beleza, tá tudo bem. Eu acabei de falar para você num termo técnico, mas acabei de te explicar o que é. Isso tá tudo bem, bacana. Você alimenta o outro. Fala, olha, bacana, pô, vou pensar. Ó, tô querendo fazer tal coisa. O meu nome, Praxis, foi por conta disso. Eu mudei. O meu nome é Fernando Pereira do Nascimento. Praxis entrou quando eu decidi entrar no ramo de palestras de treinamento. O que significa Praxis? Agente de transformação. Da teoria à prática. Fechou, é isso. Então, a partir de hoje, eu me torno um agente de transformação. Um cara que vai levar a teoria para poder ajudar as pessoas na vida prática. Bingo, fechou. Entendi. Olha que bacana, pô. Demais. Legal. Eu não sabia sabia disso. E não precisei querer aqui ficar pomposo, tipo, porque, Fernanda, você poderia colocar o nome para representar a sua nova identidade? Aí você fala, do que é que ele tá falando? Tipo, ao invés de se sentir bem, você se sente mal. E começou educado, eu vou te dar atenção, Sim. vou embora. Vai fingir que entendeu. Quanto tem essas pessoas? As pessoas nem escutam, mas fingem que entenderam. Meu tio me mandou um texto ontem que eu achei maravilhoso. Inclusive, um beijão, se. E no texto dele fala isso. Quantas vezes você finge que escuta, concorda com algo que você nem escutou? Você concorda com algo que você nem ouviu, nem entendeu, nem passou pelo crivo. Então não tem nada de inteligente quando você pega, né, alguém que você entende que talvez está numa autoestima mais baixa ou tem uma certa dúvida, não quer parecer ignorante. Porque quanto menos você parece ignorante, mais ignorante você se torna. Tem que perguntar. Agora há pouco nós estávamos conversando com o pessoal aqui da produção, ele estava falando uns termos técnicos. O que é isso? Ah, é tal coisa, tal coisa. Oh, legal. É legal você ser ignorante por alguns segundos. Quanto mais você pergunta, mais você sabe. Mais, e às vezes as pessoas ficam com Eu adoro Aí isso. eu não vou perguntar o que a doutora vai pensar de mim, vai pensar que eu sou burro, de eu não saber tal coisa. Que bom, que eu vou ser burro por um segundo, daqui a pouco eu vou aprender e não sei mais. Então existe muito isso, até na sala de aula. Às vezes o professor está explicando uma coisa maravilhosa e a pessoa tipo fica, não vou perguntar porque vai pensar que eu não entendi. Perdeu conhecimento. Isso. Só que aí se você perguntar para toda a sala, ninguém entendeu. Sabe. Ninguém sabe. Então tem que perguntar, o conhecimento está na pergunta. E eu sempre gosto de falar isso, né? O segundo cara, na minha visão, mais sábio que pisou nessa terra é um cara que chama Sócrates. Ele só perde para Jesus. Tanto que ambos dividiram o calendário. Antes e depois de Cristo, e pré e pós-socrático. Os dois dividiram o calendário. E Sócrates, quando informaram que o oráculo de Delfos havia dito que ele era o homem mais sábio daquele momento, por que eu? Porque, na realidade, Sócrates só ficava nas ágoras perguntando pra galera. Ele não dava resposta de nada. Ou seja, a sabedoria tá onde? Na pergunta. Na pergunta. Sensacional. E é mesmo. E, Fer, que legal. Eu sempre me autodenominei curiosa. Então por quê? Mas como? De que jeito? Por quê? E às vezes até acaba, não sei, talvez sendo um pouco chata, um pouco entrona. O que eu adquiri de conhecimento. Isso para todos os lados. Total. Para todos os lados. Da questão administrativa, empresarial, pessoal, como Fernanda, qualquer coisa. Pode facilitar a minha vida? Deixa eu entender. Fala um pouquinho mais. Explica, me conta mais. Eu falei sobre a Carila também, né? Uau. O dia que eu conheci a Carila, ela falou, a palestra dela foi muito boa, foi sensacional, mas eu fiquei chocada com ela. Que mulher inteligente, que mulher que buscou, que enxergou, né? Que sonhou, que planejou e que está fazendo acontecer. Eu falei que quero falar com ela, quero conhecer ela, quero fazer umas perguntinhas para ela. E foi demais, né? Eu gosto muito dela. Mas de buscar, de conhecer das pessoas que você admira, né? De buscar mais conhecimento, de estar mais próximo. Total. Sempre quando nós temos essa oportunidade e vemos, que nem você viu, a Carila viu um brilho diferenciado e foi lá e perguntou, isso mostra uma humildade. Mostra uma humildade muito grande. E o mundo, a sabedoria é dos humildes. A sabedoria não pertence à arrogância. A arrogância é superficial. A arrogância não é profunda. É engraçado, Fer, porque a gente busca, né?
A gente busca se desenvolver, se conhecer, fazer curso. Eu, pelo menos, ainda não consegui nem parar, né? Tô aí beirando 15 anos de formada. Qualquer cursinho que tem, eu me inscrevo, né? E quanto mais curso eu faço, mais eu sei que eu não sei. Total. Mais eu sei, assim, nossa, eu tô assim há 15 anos fazendo isso, como que eu não sabia? Talvez assim, um pequeno detalhe. Falei, pronto, agora eu sei. Aí eu vou fazer outro. Falei assim, puxa vida, sei isso eu não sabia. E você não para. E quanto mais você aprende, mais você quer. Total. Mais você busca. E aí, quanto mais você sabe. Isso é uma máxima também filosófica, né? Só sei que nada sei. Que nada sei. Quanto mais sei, mais descubro que não sei. Porque uma porta sempre dá outra porta. E quando a gente vê o universo, quanta sabedoria tem dentro de uma semente. Olha que louco. Você já se perguntou? Coisa de filósofo, né? Eu adoro. Quando uma formiga pega uma semente e leva para dentro do formigueiro, automaticamente essa semente está debaixo da terra. Estando debaixo da terra, ela está num lugar apto para poder se desenvolver. Por que ela não se desenvolve? Porque a formiga reparte a semente no meio. Quem ensinou isso para a formiga? Continua. Trava. Quem ensinou? Como sabia? Como que um inseto aparentemente insignificante, todas as sementes que eles levam para dentro do formigueiro são cortadas ao meio, porque ela sabe que se ela deixar, aquela semente vai florescer e vai detonar a casa delas. Vai arrebentar com a casa delas. A gente está falando talvez de experiência. Será? Se alguém já não partiu? Aí vamos viajar aqui agora. Pode ser. Mas eu gosto de trazer assim, é tanta sabedoria que numa coisa tão simples, você pode parar um dia inteiro para ficar se perguntando como é que aprendeu? Quem ensinou? E outra coisa, para piorar. Tem uma semente que eu não me recordo qual é a árvore, qual que é a espécie, que se você reparti-la em 2, ela nasce. Você tem que reparti-la em 4 para ela não nascer. E o que acontece? Elas sabem, são 4. Em 4. Então, é muita. Esse universo que nós vivemos é maravilhoso, é repleto de sabedoria, na coisa que você acredita que seja mais insignificante. Então, como é que você pode querer dizer que você sabe de tudo? Ou que você já sabe pelo menos de 1/3? Sabe, cada hora que você aprende, você tem mais para descobrir. E é por isso que eu sempre bato nessa tecla. Esteja atento a quando a vida te mostra aprendizados, quando você encontra com uma Carila, quantas Carilas na vida as pessoas que estão em casa já não encontrou, quantas pessoas, às vezes você está batendo um papo, as pessoas de mais idade, gente, aprenda a ouvir as pessoas de mais idade. Eu, quando criança, meu avô sempre me dizia uma coisa, você agindo com dignidade, você será um canalha menos na face da terra. Eu não entendia, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Minha avó sempre falava para mim assim, Fernando, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Eu também não entendia nada. Aí depois, quando você cresce, você começa a estudar, meu avô era um cara muito inteligente, matemático ao extremo, de um nível de inteligência assim absurdo. E a minha avó nunca passou na porta de uma universidade, e meu avô também não, nunca foram universitários. E depois eu comecei a estudar e eu descobri isso, às vezes, na mais profunda filosofia. Tem um pensador americano que ele chama Jim Rohn, que ele diz o seguinte, você é a média das 5 pessoas que você caminha. Então ele fala isso, um pensador diz, você é a média das 5 pessoas que você está mais próximo. E minha avó dizia, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem és. Olha como tem muita sabedoria na galera de mais idade, porque tem vivência, tem conhecimento empírico. O tanto de respeito que muitas culturas têm com os anciões, né? E muitas das vezes nós achamos até... tão doido, o tempo dele já passou, tá achando que meu amigo. Você sabe que eu até tenho... É muito comum eu atender pacientes mais velhos do que eu, né? Os pacientes às vezes ficam um pouquinho desconcertados de me chamar de senhora, de doutora. Eu falo assim, eu não vou te chamar de senhora, você é muito nova. Eu falo assim, pelo amor de Deus, não faça isso mesmo. Não cometa esse crime. Pelo amor de Deus, não faça isso. Pode me chamar de Fernanda, pode me chamar de você, fique à vontade. Porque, na verdade, eu estou ali para servi-la, né? Mas eu quero buscar o tanto que ela tem também para me entregar. Com certeza. Não, e a vivência na pele, que é o conhecimento empírico, ele é muito valioso, muito valioso. Então, assim, todos os momentos você tem a oportunidade de aprender, mas você tem que ter a humildade. Não pode, e assim, quando eu falo disso, às vezes as pessoas acreditam que a arrogância é você menosprezar o outro. Isso é babaquice, tá? Isso transcende querer ser mais que o outro. Então, as pessoas confundem, mas a arrogância ela é uma linha muito tênue. Vou te fazer, quer ver? Deixa eu pegar uma pergunta aqui, por exemplo.
Se você perguntasse para um colaborador seu, cara, você sabe... Eu vou dirigir essa pergunta para você, mas você dá uma contornada aqui. Fechou? Vamos lá. Vou te botar numa linha. Uma saia justa. Você é empreendedora, certo? Certo. Se eu te perguntasse hoje qual que é o DRI da sua empresa, qual que é o ROI sobre o marketing que vocês têm de investimento, tanto de digital quanto físico, você consegue me falar isso de cara, assim? De cara, você tem já tudo na ponta da língua? Tipo, sim, Fer, nosso ROI é tal, sim. Bacana, ótimo. Sim. Então, bacana, nessa área você está super bem feito. Agora, se eu perguntar hoje para você que está em casa, que é empreendedor, que é empresário, ou até, por exemplo, para você que está em casa, se eu te perguntar hoje quanto que você, a dona de casa hoje, está num determinado mercado, quanto que ela está investindo nos mantimentos, ela sabe? Ela fala, eu não sei. Eu não sei, eu pego ali no seu Zé porque eu gosto mais. E às vezes o cara fala assim, eu sou super humilde, eu não sou arrogante. Aí eu faço uma pergunta dessa, você tem essas informações, o seu DRI, o seu balanço dos últimos 3 anos, o seu balanço dos últimos 3, dos últimos 6, na ponta da língua, o retorno sobre o investimento do seu marketing, como está o desenvolvimento da sua equipe. E aí ele pega e fala assim, não tenho. Aí eu falo, arrogante. Claro que não. Sim. Se você não tem isso tudo na ponta do lápis, por que é que você ainda não pediu ajuda para um setor de marketing, para um setor administrativo, para um setor financeiro? Então, se você não está pedindo ajuda, você está sendo arrogante. Paulo Vieira fala muito disso. E fala disso com maestria. Porque não está buscando ajuda, o conhecimento, porque acha que está tudo bem, que sabe tudo. Porque acha que sabe tudo. E aí as pessoas confundem. Não, mas eu não sou arrogante, certeza? Por exemplo, essa idade do Arthur, de 14 anos, os filhos mudam. Então, por exemplo, quando ele fez 7 anos, eu tive um novo filho em casa. Eu tive que aprender a ser um pai 7.0. Com 14, 13, a mesma coisa. Eu tive que aprender a ser um pai 13.0. O pai do 0 aos 2, aos 3, eu curti demais, foi muito top, mas depois mudou. E eu precisava entender que isso mudou. O que eu precisava fazer? Pedir ajuda. Então eu fui começar a ler livros sobre como cuidar dos seus filhos, como transformar seus filhos. Tem um livro do Paulo Vieira, que inclusive eu estou lendo agora. Fantástico, sobre criação, sobre como desenvolver, né, desenvolver essa geração. Isso é o quê? Humildade. Porque você não sabe. Eu não sei. Até os 12.0 lá, 1.0 eu sabia. 1.3, não sei mais. Tô apanhando. Não tô conseguindo tocá-lo, não tô conseguindo, minha conversa não tá sendo atrativo, os jogos não estão sendo legais. Preciso encontrar outra forma. O que eu posso fazer de diferente? Aprende. Agora, se hoje você está em casa e, por exemplo, não está conseguindo ter uma comunicação com seu filho e você não lê um livro, você não busca ajuda de alguém, por exemplo, você é pai, você é mãe, filho ou filho, como que você tem tratado seu filho nos 14 anos? Eu estou com uma certa dificuldade. O que é isso? Arrogância. Eu estou apanhando de um problema, mas eu não tenho humildade de pedir ajuda. Sim. Consegue pegar? Sim. Como a arrogância, ela é uma linha muito tênue. Não é... Ela é mais inconsciente, talvez. Total! Pô, se você tá com dificuldade numa área, quantas pessoas podem te ajudar? Quantos amigos você tem que você pode te ajudar? A quem você recorre para pedir ajuda? Ninguém. Por quê? Porque você é muito bom. Você não precisa de ajuda. Então, mesmo apanhando, mesmo passando dificuldade, você não coloca a mão para as pessoas estenderem. Você não estica a mão para as pessoas poderem agarrar. E o contrário, tô bem aqui. E o contrário pode ser bem verdadeiro, né? Essas pessoas geralmente que não buscam ajuda também são as últimas a ajudar. Quem sabe os perrengues, Total. Quem se busca se desenvolver mais, sabe das dificuldades, é o primeiro a estender a mão para ajudar ali o iniciante, né? Total. Nossa, eu amo quando um dentista vem perguntar as coisas pra mim. E eu amo, não é de soberba também. Eu falo assim, claro, vamos, deixa eu te ajudar. É gostoso. É maravilhoso, a gente tá sempre querendo compartilhar. Quem tem, tá sempre querendo compartilhar. Quem tem conhecimento em profundidade, quem tem conhecimento tanto acadêmico, científico e empírico em profundidade, ele tá sempre disposto a ajudar. Quem tem um conhecimento raso na área científica, na área empírica e na área acadêmica, que pega ali a parte física, a parte científica, física, científica. Não sei pra onde que eu fui agora, mas tá tudo bem. Quem tem raso conhecimento nessas áreas, retém. Uhum. Não, eu não vou explicar como eu faço uma extração. Inconscientemente medo de perder, o pouco que tem. Meu Deus, num mundo repleto desse aqui, você acha que você quer reter para você, não tem nada mais pobre do que você reter algo. Eu, de verdade, inclusive nas palestras, às vezes eu fico muito chateado.
Por quê? Vamos colocar que eu acabei de descer do palco. Aí você me chama. Aí você começa a falar, por exemplo, de uma área de vendas ou numa área de comunicação. Fer, eu vou preparar uma palestra assim, assim, assado, assim, 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 assim. Aí você fala. E em nenhum momento você me pergunta. Você fala tudo que você está fazendo, tudo que você já fez, como se você estivesse buscando a minha aprovação. Mas você está de frente com um especialista, de frente com alguém que pode te ajudar. Às vezes uma palavra, uma chave que você ouvir, você muda tudo na vida. E eu fico mais ouvindo. E aí eu vou tentando aprender com o que a pessoa está falando e falo, aí dá o tempo. Aí alguém chama. E aprender pro bem e pro mal, né? Eu falo assim, o Juliano ali como meu sócio, Fer, ele já errou, né? Já teve as pedras ali no caminho dele, já errou e já acertou absurdamente. Então ele ali, comigo como mentor... Te ajuda muito. Muito, ele vai encurtar meu caminho. Eu não vou errar onde ele já errou, porque ele tá ali me orientando do meu lado. E né? ter essa humildade de ouvir. Com certeza. Eu bato muito nisso. Quando a gente começa, por exemplo, quando você está no fundo do poço, você escuta tudo. Você ajuda, você estende, você tá sempre. O cliente chega, você coloca tapete vermelho, solta fogo, 61, tá, 61. Você faz aquela comemoração. Quando você começa a ter um pouquinho de sucesso, já não é mais você que precisa do cliente, é o cliente que precisa de você. Já não é mais as pessoas que você serve, é elas que servem você. Você já vira senhorio. E aí, meu amigo? Pronto. É o primeiro passo para poder cair num poço de soberba, num poço de arrogância. Eu tô falando muito de arrogância hoje, né? Tô bem arrogante hoje nesse sentido, né? Só fala arrogância. Ô, Fer, eu viajo todos os dias, né? Eu moro em Campinas e venho pra Jundiaí todos os dias. E no comecinho, eu vinha ouvindo música, meu filho estudava em Jundiaí, então eu vinha conversando muito com ele. Quando ele voltou a estudar em Campinas, eu vinha muito sozinha. Às vezes eu vinha no telefone, eu não sabia, entrava no carro e falava assim, e agora? Eu tenho 45 minutos, sabe? Eu ficava pensando, muito tempo, às vezes até ficava muito chateada, nossa, 45 minutos, que perda de tempo. Fer, o Nicolas, um hipnoterapeuta maravilhoso, ele já veio aqui no programa, inclusive, ele falou assim, Fer, aproveite seu tempo, como eu tô dirigindo, será que eu contrato um motorista? Fernanda, coloca um podcast, coloca um livro ali para escutar no áudio. Eu falei, nossa senhora, não tinha pensado nisso. Comecei a ver podcast, comecei a ver, depende do dia, motivacional, se eu precisar, se não tivesse acordado muito legal, uma mensagem motivacional, às vezes sobre odontologia, sobre técnicas novas, enfim, cada dia eu colocava uma coisa. E recentemente eu estava ali buscando o que eu podia melhorar, tanto como pessoa de desenvolvimento, estou buscando muito conhecimento nessa área, muitos cursos aí de desenvolvimento pessoal, né? O orador, vou fazer PNL, vou fazer o AG, vou fazer o choque. Eu estou investindo aí no meu pessoal para eu ser uma profissional melhor. E comecei a ver os podcasts, fui me inspirar em pessoas. Por isso, a hora que eu vi você, eu falei, eu quero Fernanda aqui comigo. Me inspirou demais. Thalita. Eu falei, gente, vai ser muito sensacional. E você falou num podcast sobre a multiplicação, né? Quando você soma, você multiplica. Você lembra disso? E quando não sei o que, você subtrai, né? Quando você divide, subtrai. Que não é de ter medo da concorrência, né? Não é ter medo da concorrência, não é ter medo de se juntar aos colegas da mesma área, né? Às vezes, quando você falou isso em relação ao salão. Sim. Se não me falha a memória, quando você divide, você multiplica. Não. Quando eu divido, acho que com você eu tenho aqui... Isso! Quando soma, né? Que você não vai dividir. Tipo assim, ó, somos da mesma área. Fer, vamos fazer uma parceria. Não vai ser metade pra mim, metade pra você. Não, vai ser o seu mais o meu, né? E eu provo isso. Quem de vocês em casa algum dia fez assim, olha, hoje nós vamos ter um jantar, um almoço na casa da avó. Só que cada um vai levar algo. Então tá bom, eu levo um pudim, você leva um refrigerante, aí o Juliano leva um bolo, a Helena leva um suco, o outro faz aquele almoço, você sai de lá farto, passando mal de comer. Chega no final, metade do seu pudim volta,
Só que você volta com metade do pudim, mais um terço de um bolo, mais 200 ml de refrigerante, mais 1 litro de suco. Você volta para casa muito mais abastecido. E aí você fala, como é que isso aconteceu? Tipo, você não gastou o pudim só. Sim, você ficou farto de tanta... assim, era uma fartura tão grande que você ficou saciado, todos saíram saciados e leva para casa muito mais do que você trouxe. Me explica essa matemática. Ela não existe, gente. Quem nunca viveu isso? Então, do que eu tô falando, aqui todo mundo já teve essa vivência. Sim. Festa americana, cada um traz uma coisa, você vai, faz coisa pra caramba, come, bebe, chega no final, você ainda leva um pratinho. Me explica isso. Você divide, você multiplica. Isso é profundo, a gente podia ir até para eu acho que o milagre da multiplicação é feito dessa forma, é na divisão, e a gente não entende. A gente acha que se eu passar o meu conteúdo, como eu faço uma extração, como eu faço uma lente, como eu faço um clareamento para você vai virar meu concorrente, vai fazer... Não, cada um tem a sua peculiaridade, você pode fazer exatamente o que eu faço, mas você nunca será eu e eu nunca serei você, e é isso que tá. Só que cada hora que eu te dou uma chave, você pega e você eleva, você tá fazendo um bem em cadeia. Eu gosto muito de falar de uma teoria, inclusive eu a uso muito até nas palestras. Tem uma palestra que me chama O Poder do Movimento, que é muito profunda. Eu fiz essa a última vez eu fiz com vocês. Acho que você não estava com o pessoal da Implante Day, o Tropa dos Campeões. A galera ficou. Ficou. Eu não estava mesmo, mas o feedback foi sensacional. A galera ficou impactada, foi uma palestra muito forte, muito filosófica e de virada de chave. E foi sensacional. Então essas teorias, Fer, elas nos ajudam a nos guiar dia a dia mais próximo do nosso 1%. E é só isso que o Pai quer de nós, que nós sejamos 1% melhor a cada dia. Não que nós sejamos perfeitos. A perfeição não existe para nós que somos seres humanos, nós somos falhos. E entender a nossa pequenez nessa magnitude universal é muito grande, porque a partir do momento que nós entendemos a nossa pequenez é onde nós nos tornamos grandes. Parece até controverso e filosofia de para-choque de caminhão, mas isso tem uma profundidade muito grande. Com certeza. E rende, né, Fer? É um papo gostoso que Cara, rende. uns 2 dias aqui. Eu tava ansiosa demais, eu sabia que ia ser muito bom e eu sei que a gente vai precisar de mais, mas nosso tempo essa semana tá curto. Fer, muito obrigada pela sua presença, foi fantástico, eu tô muito feliz, acho que vai agregar demais aí pras pessoas, você sempre me inspira e com certeza vai inspirar outras pessoas aí. Fer, eu que agradeço, eu quero te parabenizar por esse movimento, até falamos da palestra O Poder do Movimento, você deu esse movimento e tenho certeza que você vai poder impactar muitas pessoas. Para finalizarmos, acho que o que você está fazendo hoje, você lançou uma pedra ao rio. E o que é lançar uma pedra ao rio? Quando você lança, ela começa a desenvolver uma série de efeitos, de ondas. Essas ondas vão atingir, primeiramente, Fer, as pessoas que são mais próximas de você, a sua família. Daqui a pouco elas vão começar a atingir os seus colaboradores. Daqui a pouco elas vão começar a atingir os filhos, os amigos dos seus colaboradores, até chegar num lugar em que você desconhece todas as pessoas. E o movimento que você está tendo hoje é para ajudar pessoas que você talvez nunca viu na vida. E com o teu movimento, com a TV+, com o teu programa, você vai poder impactar muitas pessoas através do seu movimento, que esse movimento é seu. Então eu tenho certeza que você está sendo instrumento de Deus para a vida de muitas pessoas que estão em casa. Espero que vocês possam aproveitar a quantidade de convidados e de chaves que você está fazendo. Tenho certeza que o que você está plantando hoje é um legado. Então, parabéns pela coragem, pelo movimento. Sabe o que precisar? Eu estou à disposição. Que Deus continue abençoando esse programa maravilhoso e que possa, quem está em casa, ser realmente tocado. E não só ser tocado e aquela chama acender, mas que isso possa realmente ser uma perpetuidade na vida dessa pessoa e que ela possa atingir, alcançar os objetivos dela. Amém, 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 amém. Ai, fiquei até emocionada. A intenção é sempre essa, é sempre fazer ali um pouquinho de diferença na vida de alguém, se alguém está com dúvida e de realmente trazer uma mudança. Se eu puder atingir uma pessoa, eu já estou feliz demais. Atingir muitas, pode ter certeza. Fer, obrigada, brigadão. Obrigado. Foi um prazer. Estamos juntos. Valeu, Fer. Conte comigo sempre, Fer. Pessoal, muito obrigada pela sua companhia. Não percam os próximos episódios de Implantes Você Pode, aqui na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Até semana que vem. Lembre-se, Implantes Você Pode.